Se alguém quiser me seguir, renegue a si mesmo e tome sua cruz e me siga. Renegue a si mesmo e tome sua cruz e me siga. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, bom dia. Sejam todos bem-vindos à casa do Pai. Nesta celebração, queremos acolher também alguns visitantes à nossa cidade com uma calorosa salva de palmas. Hoje também queremos colocar na presença de Deus, o nosso Senhor, os nossos irmãos que descansam na eterna glória do Pai. Valdemar Carlos Lopes, Gabriel Miranda Cipriano, 3 anos, Otônio Valentim da Costa, Adélia dos Santos Silva, Otacílio Gomes dos Santos, Genivaldo de Souza, 4 anos, Clementina Santos de Oliveira, Guilhermino Santos de Oliveira, Manuel Miguel Santos de Oliveira, Miguel Cavalcante, Alberto Mamed de Oliveira, Benedito José Carvalho, Florentina Ferreira da Silva, Edith Ferreira Oliveira, Augusto Ferreira, José Cerqueira Braga. Também queremos colocar na presença do Senhor os nossos irmãos que completam mais uma primavera. Maria José de Carvalho e Normélia Santos de Jesus, que nesta data de hoje está completando mais uma primavera. Também queremos colocar na presença do Senhor a nossa irmã Rafaela Nascimento Oliveira, que sofreu um acidente e não precisou de cirurgia, graças a Deus. Irmãos e irmãs, bendito seja Deus por este dia de domingo, dia do ressuscitado que está vivo no meio de nós e que nos reúne em torno de sua palavra e de sua presença viva. Após celebrarmos as festas pascais, seguimos marcando nossa caminhada ao celebrarmos o mistério de Cristo nestes domingos, chamados Domingo do Tempo Comum. E é a nossa Páscoa semanal. Confessemos nesta fé em Cristo, Filho do Deus vivo, que nos renova e preenche com seu amor. Celebramos nestes ritos com profunda atitude de fé, atenção e escuta do Senhor. De pé para darmos início à santa celebração. Do seu povo ele é a força, salvação do seu ungido. Salva o Senhor teu povo, socorre os teus queridos. Do seu povo ele é a força, salvação do seu ungido. Salva, Senhor, teu povo, socorre os teus queridos. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. O que é que eu vou temer? Deus é minha proteção. Ele guarda minha vida, eu não vou ter medo não. Ele guarda minha vida, eu não vou ter medo não. O seu povo ele é a força, salvação do seu ungido. Salva, Senhor, teu povo, socorre os teus queridos. Do seu povo ele é a força, salvação do seu ungido. Salva, Senhor, teu povo, socorre os teus queridos. Quando os maus vêm avançando, procurando me acuar, desejando ver meu fim, querendo me matar. Inimigos opressores é que vão se liquidar. Inimigos opressores
é que vão se liquidar. Do seu povo ele é a força, salvação do seu ungido. Salva, Senhor, teu povo, socorre os teus queridos. Do seu povo ele é a força, salvação do seu ungido. Salva, Senhor, teu povo, socorre os teus queridos. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. O que é que eu vou temer? Deus é minha proteção. Ele guarda minha vida, eu não vou ter medo não. Ele guarda minha vida, eu não vou ter medo não. Do seu povo ele é a força, salvação do seu ungido. Salva, Senhor, teu povo, socorre os teus queridos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à Eucaristia Dominical, reunidos para santificar o dia do Senhor. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama a segui-lo fielmente. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo. Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém, 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 amém.
Concedei-nos, Senhor, a graça de sempre temer e amar vosso santo nome, pois nunca cessais de conduzir os que firmais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Estejamos atentos, o Senhor vai nos falar. Estejamos atentos, o Senhor vai nos falar. Boa notícia Ele vem proclamar. Fala, Senhor, O teu povo te escuta. boa notícia Ele vem proclamar. Fala, Senhor, O teu povo te escuta. Estejamos. boa notícia Ele vem proclamar. Fala, Senhor, O teu povo te escuta. Leitura da profecia de Zacarias. Assim diz o Senhor: derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de oração. Eles olharão para mim. Ao que eles feriram de morte, hão de chorá-lo, como se chora a perda de um filho único, e hão de sentir por ele a dor que se sente pela morte de um primogênito. Naquele dia haverá um grande pranto em Jerusalém, como foi o dia da Adremon no campo de Magedo. Naquele dia haverá uma fonte acessível à casa de Davi e aos habitantes de Jerusalém para absolução e purificação. Palavra do Senhor. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde
desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja. Minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Como terra sedenta e sem água, venho assim contemplar-vos o templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Quero, pois, vos louvar pela vida e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa. Cantará alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor. Minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Para mim foste sempre um socorro, de vossas asas à sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, vós todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. O que vale não é mais ser judeu nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vós sois um só em Jesus Cristo. Sendo de Cristo, sois então descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia.
Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz estão elas a escutar. Eu conheço então minhas ovelhas, que me segue comigo a caminhar. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, celebramos hoje o 12º domingo do tempo comum. Depois de vivenciarmos o santo tempo da Páscoa, de vivenciarmos algumas solenidades do Senhor que caem no tempo comum, como são a solenidade da Santíssima Trindade, a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, que celebramos na quinta-feira que passou, retomamos
este tempo espiritual na igreja? Que a gente sabe que o comum aqui não significa um tempo sem importância, sem relevância. Não. Celebrar os mistérios da fé, as ações de Jesus, as provocações de Jesus para nós, enquanto discípulos e seguidores dele, no cotidiano da nossa vida. E o tema que bem aparece na liturgia de hoje, especialmente no Evangelho, é a questão da identidade de Jesus. Quem é Jesus? Quem diz o povo que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Então, inicialmente, essa realidade. Qual é a opinião do povo? Qual é a opinião do mundo a respeito de Jesus? Em geral, o que significa Jesus para a sociedade? Ainda para o nosso tempo, que Jesus não é realidade esquecida do passado, mas qual é a visão do mundo a respeito de Jesus? Para muitos, Jesus foi um sábio. Para alguns, Jesus foi um ser iluminado. Para outros, Jesus aparece como um mito, que passou assim na história humana e que todo mundo comenta, fala a respeito, mas assim, uma pessoa sem relevância muito prática na vida do dia a dia, sem grande importância, sem grande influência no seu viver. Para a ciência, quem sabe, curiosidades do ponto de vista da sociologia, do ponto de vista da própria arqueologia, a investigar os lugares em que Jesus viveu, se realmente foi ali, se não foi ali, né? Do ponto de vista da sociologia, um revolucionário no seu tempo, quem sabe, a semelhança de alguns revolucionários dos tempos modernos. Quem sabe alguém que fez grande provocação e transformação social, etc., e por isso tem um legado que não deve ser esquecido, uma memória. Então, os conceitos do mundo, da ciência, quem diz o povo que eu sou, não conseguem dizer claramente a identidade de Jesus. Então Jesus volta a pergunta para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E a resposta da fé, irmãos e irmãs, ela tem toda uma profundidade. Tanto que a resposta da fé, ela não pode ser simplesmente iniciativa da pessoa. O reconhecimento que a fé nos dá a respeito de quem é Jesus, da sua identidade, ela só é possível mediante a ação de Deus. Então essa resposta de Pedro não é uma entre outras. Pedro poderia dizer, por exemplo, tu és um Messias. Quem sabe, um ungido, um ser especial, um profeta entre outros que surgiram, alguém com uma mensagem de Deus para nós. Mas Pedro disse, tu és o Cristo. Não és um, mas és o Cristo de Deus. O ungido de Deus. O evangelista Mateus, quando narra este episódio lá no capítulo 16, hoje nós ouvimos, como ouvimos no ano C, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, Mateus, no capítulo 16, vai acrescentar um detalhe que faz toda a diferença. Quando Jesus diz a Pedro, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne, não foi o sangue que te deu a conhecer isto, que te deu a sabedoria dessa resposta, mas foi o meu Pai que está nos céus. Então, o reconhecimento da verdadeira identidade de quem é Cristo, ele só é possível mediante a ação divina, a ação de Deus, que move os corações para a fé, que move os corações para aprofundar a identidade de Jesus. O reconhecimento da fé. Irmãos e irmãs, esse reconhecimento daquele que Jesus vai dizer um pouco do que deve lhe acontecer, né? O Filho do Homem deve sofrer muito,
deve ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, vai ser morto e vai ressuscitar no terceiro dia. Aqui a gente já vê o cumprimento daquela profecia de Zacarias, que está na primeira leitura da missa de hoje. Olharão para aquele que transpassaram, para aquele que feriram de morte. Ele vem como fonte, como porta de salvação, de restauração para o povo de Deus. Derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de graça e de oração. Eles olharão para mim. Ao que eles feriram de morte, hão de chorá-lo como se chora a perda de um filho único. Hão de sentir dor por ele, como quem sente pela morte de um primogênito. E naquele dia haverá uma fonte acessível à casa de Davi e aos habitantes de Jerusalém para a ablução e purificação. Na sua encarnação, na sua entrega, na sua morte de cruz, no ser transpassado na cruz, tudo isso é cumprimento de um desígnio de salvação de Deus para toda a humanidade. Então Jesus não é um Cristo, um ungido, entre outros, mas é o Cristo de Deus, como diz Pedro, aquele que veio para a salvação de todos. Como vinha dizendo, irmãos e irmãs, este reconhecimento de quem é Jesus, esta graça, não nos dará os conceitos do mundo, não nos dará os conceitos da ciência a respeito de Jesus nas suas investigações ou nas suas especulações, mas somente a fé. Isso quem diz para nós também é o apóstolo Paulo, escrevendo aqui à comunidade dos Gálatas. Vós todos sois filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. A filiação divina, ou melhor, a filiação adotiva, mas também a filiação divina, que é o participar, tomar parte, da natureza divina, é graça que nos é concedida pelo batismo. E aí então o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, vai dizer que agora não importa mais qual é a nossa nacionalidade, se é homem, se é mulher, se é escravo, se é livre, se é judeu, se é grego, porque em Cristo nós nos tornamos uma única realidade. Nós nos tornamos povo de Deus, nós nos tornamos descendência de Abraão, nós nos tornamos herdeiros da promessa. A fé em Cristo nos dá esta graça. Somos agora filhos e filhas no único Filho. Pois bem, irmãos e irmãs, até aqui está tudo tranquilo. Aí agora vem o ponto para a nossa vida espiritual, para a nossa reflexão pessoal. Por enquanto estamos teorizando um pouco a respeito da identidade de Jesus. Mas agora vem a questão mais concreta. Irmãos e irmãs, quem sabe a primeira conversão, o primeiro passo, que este do reconhecimento de quem é Jesus, não nos seja tão difícil. Se estamos aqui, é porque nós reconhecemos quem é Jesus para nós. Amém? Que seja como o que Pedro disse, o Cristo de Deus. Que não seja simplesmente a força de um hábito, mas que seja realmente estarmos reunidos nesta manhã porque temos fé em Jesus. Que a fé nos garante que Jesus não é um líder entre tantos, alguém de relevância ou de importância entre muitos outros que já existiram, mas que Ele é, como rezamos na oração eucarística primeira, o nosso Deus e o nosso Senhor. Nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. E este passo não é difícil. O passo de crer, pela iluminação da fé, pela graça dos sacramentos, pelo testemunho da comunidade, pelo conhecimento da palavra de Deus,
por este processo de busca, pela investigação da história, pela investigação da igreja que ele constituiu neste mundo, para que seja a comunidade das testemunhas de sua ressurreição. A gente chegou a esta certeza que, por mais que nos questionem, por mais que tentem nos pôr dúvidas, por mais que tentem nos afastar, por mais que o mundo nos faça outros convites, continua dentro de nós esse desejo, o desejo de buscar Cristo, o desejo de encontrar com Ele, o desejo de acolher a sua mensagem, o desejo de recebê-lo em nós no santo sacramento da Eucaristia. Este passo é importantíssimo, mas a fé que temos em Cristo, a fé que já nos deu a graça de reconhecê-lo, vai pedir algo mais de cada um de nós. Não basta reconhecer. Aí vem o segundo passo do Evangelho. O discipulado, o seguimento a Jesus, ele é provado na sua veracidade quando nós somos capazes de assumir a cruz. Não há Cristo sem cruz. A firmeza da nossa fé, ela é provada quando nós assumimos a cruz. Quem aqui quer ressuscitar? Suponho eu que todos queiram a ressurreição. Mas quem quer ser crucificado? E claro que eu não estou falando aqui literalmente, né, de ter que alguém fazer uma cruz e você ir padecer o suplício da cruz, etc. Mas eu quero dizer que não existe ressurreição sem a cruz. Sem a cruz. Então não existe verdadeiro seguimento, não existe verdadeiro discipulado se nós não formos capazes de assumir a nossa cruz. Existe um primeiro movimento na nossa conversão, na nossa decisão por Cristo, na nossa inserção na igreja, na nossa busca de Deus. E o primeiro movimento é a fé. A fé deu o reconhecimento de quem é Jesus. E a gente começou a fazer um caminho. Mas existe para quem se torna discípulo, para quem se torna seguidor de Jesus, um segundo movimento de conversão, que é permanecer em Cristo, assumindo cada dia a sua cruz. E este segundo movimento, irmãos e irmãs, ele é muito difícil. Porque esse movimento exige uma coisa que nós geralmente não queremos fazer: negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo. Negar as próprias vontades rebeldes. Lutar para corresponder generosamente à graça de Cristo. E este movimento muitas vezes dói. Porque quando nós falamos da cruz, nós não estamos falando somente da cruz que alguém possa impor sobre nós. Ou seja, daquelas dificuldades que sejam ocasionadas pelos outros. Muitas vezes, irmãos e irmãs, nós mesmos somos a pedra de tropeço do nosso caminho. Porque nós não queremos renunciar a si mesmo, negar-se a si mesmo. Então, muitas vezes, nós somos o obstáculo neste caminho do discipulado, do seguimento a Cristo. Então, hoje, nessa Eucaristia, a gente deve pedir esta graça. Quem sabe a gente já fez com muita tranquilidade aquele passo. Não tenho mais dúvida de fé. Não tenho dúvida de quem é Jesus. De quem é Jesus para mim, de que Ele é o Cristo de Deus. O nosso Deus e Senhor. O Salvador da minha vida. Não tem mais essa dúvida. Mas talvez muitos de nós tenhamos aquela dificuldade do renunciar a si mesmo, do assumir a cruz de cada dia e de seguir o Senhor. E isso hoje ele pede. E é interessante que o Evangelho mostra, primeiro, o fato, Jesus rezando. Jesus
O Evangelho mostra sempre Jesus rezando. Lucas, especialmente, nos apresenta Jesus orante para nos mostrar Jesus, Deus que se fez homem, como uma grande necessidade da pessoa humana, ele reza. Segundo, Jesus reza em momentos decisivos, também no momento em que os apóstolos são convidados a professar a sua fé, a ter uma definição a respeito de qual é a identidade de Jesus para eles. Jesus reza por eles. Jesus reza pelos seus, e é interessante entender que Jesus reza pelos seus, significa que Jesus rezou naquele momento também por cada um de nós. Jesus rezou por Pedro, que já cria, já tinha fé, acreditava, para que Pedro não desfalecesse, para que Pedro não esmorecesse, para que uma vez confirmado, que ele confirmasse os irmãos. Então Jesus reza por eles. E quando Jesus propõe, irmãos e irmãs, este segundo movimento da conversão, já acreditam em mim? Ótimo. Sabem que eu sou maravilhoso. Agora vocês precisam me seguir no mesmo caminho que eu vou. Aí Jesus diz para todos, não somente aos discípulos. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Então, para esse segundo domingo do tempo comum, eu quero propor a reflexão a respeito dessas duas realidades, esses dois movimentos de conversão. O primeiro, com certeza, já aconteceu na vida de cada um de nós. Já temos fé, já reconhecemos quem é Jesus. O segundo, talvez alguns de nós já estejamos fazendo o esforço. E a gente precisa sempre se aperfeiçoar, porque o segundo, ele é mais exigente. A segunda conversão não é somente acreditar que Jesus existe, acreditar no seu ensinamento, acreditar naquilo que ele deixou para nós, em vista da nossa salvação na sua Santa Igreja, mas é fazer a experiência de assumir a cruz com Cristo. Queremos ressurgir? Queremos. Queremos ressuscitar com Cristo? Queremos. Mas nós precisamos também experimentar a cruz. E aqui o movimento é mais difícil, porque é o movimento de negar-se a si mesmo. Então, nessa semana que se inicia, irmãos e irmãs, nesta Eucaristia que estamos a celebrar, supliquemos ao Senhor. Senhor, que já nos destes a graça de crer em Ti, dai-nos a graça também da renúncia a si mesmo e do compromisso de todos os dias assumir a cruz do discipulado, do seguimento. Não somente enxergar os obstáculos de fora, mas enxergar que muitas vezes a nossa vontade própria, as nossas más inclinações são as pedras de tropeço que querem nos afastar do caminho, que querem nos afastar da fidelidade e do discipulado. Então, pedir ao Senhor essa graça, que Ele, em sua misericórdia, nos venha em socorro e em auxílio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e em Jesus Cristo, seu Filho nosso Senhor, que foi concebido
Irmãs e irmãos, neste dia do Senhor, memorial da Páscoa de Jesus, apresentemos ao nosso Pai de bondade as nossas preces e digamos a cada pedido: lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Guardai, Senhor, a vossa igreja presente no mundo inteiro e firmai no vosso amor as vossas comunidades, para que perseveramos na fé, na esperança e no amor em todas as situações. Nós vos pedimos. Mandai o vosso Espírito sobre nós, para que nos ensine a reconhecer a presença de Jesus, o Cristo de Deus, em todos os momentos da vida, principalmente naqueles momentos cruciais que nos exige um autêntico testemunho de fé. Nós vos pedimos. Ficai conosco, Senhor, em meio à escuridão das guerras, da mentira, da violência e da cultura do individualismo que invade nossas vidas, e fazer brilhar a vossa luz sobre nós, para que caminhemos sob o clarão da vossa face. Nós vos pedimos. Ajudai-nos a viver a nossa missão batismal de ser imagem viva de Jesus no coração do mundo, para que as nossas sociedades bebam do nosso testemunho de filhos e filhas de Deus. Nós vos pedimos. Cada um de nós também somos convidados a colocar diante do Senhor a nossa prece pessoal. Acolhei, ó Pai de bondade e misericórdia, as preces que vos apresentamos, aquelas ditas e aquelas silenciadas no coração e na consciência dos vossos filhos e filhas. Vos pedimos por Cristo, que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. A vós, Senhor, apresentamos esses dons, o pão e o vinho, aleluia. A vós, Senhor, apresentamos esses dons, o pão e o vinho, aleluia. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. A vós, Senhor, apresentamos esses dons, o pão e o vinho, aleluia. A vós, Senhor, apresentamos esses dons, o pão e o vinho, aleluia. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. A vós, Senhor, apresentamos esses dons, o pão e o vinho, aleluia. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença do seu povo reunido. A vós, Senhor, apresentamos esses dons, o pão e o vinho, aleluia.
A vós, Senhor, apresentamos esses dons, o pão e o vinho, aleluia. Por isso oferta um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. A vós, Senhor, apresentamos esses dons, o pão e o vinho, aleluia. A vós, Senhor, apresentamos esses dons, o pão e o vinho, aleluia. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. A vós, Senhor, apresentamos esses dons, o pão e o vinho, aleluia. A vós, Senhor, apresentamos esses dons, o pão e o vinho, aleluia. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. A vós, Senhor, apresentamos esses dons, o pão e o vinho, aleluia. A vós, Senhor, apresentamos esses dons, o pão e o vinho, aleluia. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. A vós, Senhor, apresentamos esses dons, o pão e o vinho, aleluia. A vós, Senhor, apresentamos esses dons, o pão e o vinho, aleluia. Por isso oferta um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. A vós, Senhor, apresentamos esses dons, o pão e o vinho, aleluia. A vós, Senhor, apresentamos esses dons, o pão e o vinho, aleluia. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. A vós, Senhor, apresentamos esses dons, o pão e o vinho, aleluia. A vós, Senhor, apresentamos esses dons, o pão e o vinho, aleluia. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. A vós, Senhor, apresentamos esses dons, o pão e o vinho, aleluia. A vós, Senhor, apresentamos esses dons, o pão e o vinho, aleluia. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por suas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, Senhor, nós os pedimos este sacrifício de louvor e de reconciliação, e fazei que por ele purificados vos ofereçamos o afeto de um coração que vos agrade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação.
Na verdade, é justo e é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pois em vossa misericórdia amastes tanto o mundo, que nos enviastes vosso próprio Filho como Redentor. Quisestes que ele fosse em tudo igual a nós, menos no pecado, para amardes em nós o que vos comprazia em vosso Filho. Por sua obediência, ele restaurou os dons que por nossa desobediência, pecando, tínhamos perdido. Por isso também nós vos louvamos, Senhor, com todos os anjos e santos, e exultantes, cantamos a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, bendito que vem. em nome do Senhor. Prece Eucarística de número 2. Na verdade, vós sois santo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes os pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte
e nos fez participantes de sua vida imortal. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Giovanni, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também da vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Valdemar Carlos Lopes, Gabriel Miranda Cipriano, 3 anos, Otônio Valentim da Costa, Adélia dos Santos Silva, Otacílio Gomes dos Santos, Genivaldo de Souza, 4 anos, Clementina Santos Oliveira, Guilhermino Santos Oliveira, Manuel Miguel Santos Oliveira, Miguel Cavalcante, Alberto Mamed de Oliveira, Benedito José Carvalho, Florentina Ferreira da Silva, Edith Ferreira Oliveira, Augusto Ferreira e José Cerqueira Braga. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São João da Cruz e todos os santos, que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. No amor de Cristo, saudai-vos com um gesto de paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, a vossa paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Que o corpo, sangue e alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Se alguém quiser me seguir, renegue a si mesmo e tome sua cruz e me siga. Renegue a si mesmo e tome sua cruz e me siga. Se alguém quiser me seguir, renegue a si mesmo e tome sua cruz e me siga. Renegue a si mesmo e tome sua cruz e me siga. Vossas mãos me modelaram, me fizeram, fazei-me sábio, aprenderei a vossa lei. Vossos fiéis hão de me ver com alegria, pois as palavras que dissestes esperei. Se alguém quiser me seguir, renegue a si mesmo e tome sua cruz e me siga. Renegue a si mesmo e tome sua cruz e me siga. Se que os vossos julgamentos são corretos e com justiça provastes, ó Senhor, vosso amor seja um consolo para mim, conforme o vosso servo prometeste. Se alguém quiser me seguir, renegue a si mesmo e tome sua cruz e me siga. Renegue a si mesmo e tome sua cruz e me siga. Venha a mim o vosso amor e viverei, porque tenho em vossa lei o meu prazer. Humilhação para os soberbos que me oprimem, eu, porém, meditarei vossos preceitos. Se alguém quiser me seguir, renegue a si mesmo e tome sua cruz e me siga. Renegue a si mesmo e tome sua cruz e me siga. Que se volte para mim os que vos temem, e conhece, ó Senhor, vossa aliança. Meu coração seja perfeito em vossa lei, e não serei de modo algum envergonhado.
Se alguém quiser me seguir, renegue a si mesmo e tome sua cruz e me siga. Renegue a si mesmo e tome sua cruz e me siga. Vossas mãos me modelaram, me fizeram. Fazei-me sábio, aprenderei a vossa lei. Vossos fiéis hão de me ver com alegria, pois as palavras que dissestes esperei. Se alguém quiser me seguir, renegue a si mesmo e tome sua cruz e me siga. Renegue a si mesmo e tome sua cruz e me siga. Sei que vossos julgamentos são corretos e com justiça me provastes, ó Senhor. Vosso amor seja um consolo para mim, conforme a vosso servo prometeste. Se alguém quiser me seguir, renegue a si mesmo e tome sua cruz e me siga. Renegue a si mesmo e tome sua cruz e me siga. Venha a mim o vosso amor e viverei, porque tenho em vossa lei o meu prazer. Humilhação para os soberbos que me oprimem, eu, porém, meditarei vossos preceitos. Se alguém quiser me seguir, renegue a si mesmo e tome sua cruz e me siga. Renegue a si mesmo e tome sua cruz e me siga. Que se volte para mim os que o temem, E conhece, ó Senhor, vossa aliança. Meu coração seja perfeito em vossa lei, e não serei de modo algum envergonhado. se alguém quiser me seguir, renegue a si mesmo e tome sua cruz e me siga. Renegue a si mesmo e tome sua cruz e me siga. Vossas mãos me modelaram, me fizeram. Fazei-me sábio e aprenderei a vossa lei. Vossos fiéis hão de me ver com alegria, pois as palavras que dissestes esperei. Se alguém quiser me seguir, renegue a si mesmo e tome sua cruz e me siga. Renegue a si mesmo e tome sua cruz e me siga. Se vossos julgamentos são corretos e com justiça me provastes, ó Senhor, vosso amor seja um consolo para mim, conforme a vossos servos prometestes. Se alguém quiser me seguir, renegue a si mesmo e tome sua cruz e me siga. Renegue a si mesmo e tome sua cruz e me siga. Venha a mim o
vosso amor e viverei, porque tenho em vossa lei o meu prazer. Humilhação para os soberbos que me oprimem, eu, porém, meditarei vossos preceitos. Se alguém quiser me seguir, renegue a si mesmo e tome sua cruz e me siga. Renegue a si mesmo e tome sua cruz e me siga. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me, e mandai-me ir para vós, para que com vossos santos vos louve, por todos os séculos dos séculos. Amém. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e os operários são poucos. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e os operários são poucos. Oremos. Renovados pelo alimento do precioso corpo e sangue do vosso Filho, imploramos vossa misericórdia, Senhor. Dai-nos receber um dia, resgatados para sempre, a salvação que celebramos fielmente. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, queremos lembrar que depois de amanhã, dia de São João, nós temos missa, neste mesmo horário, às 9 horas da manhã. Quinta-feira, nossa programação habitual, a partir das 10 horas, exposição do Santíssimo. Meio-dia, temos missa. Sexta-feira, tem missa em Nossa Senhora das Graças também. O coração de Jesus é primeira do mês. Na primeira do mês. Não vai ser essa semana, não. Vai celebrar do dia, mas a gente tem a festa mesmo, vamos fazer o tríduo depois. Do coração de Jesus. Então, sexta-feira, dia 27, tem missa em Nossa Senhora das Graças. Tá? E mais o que? Quarta-feira, missa e algodão, normal, e domingo que vem as celebrações nos horários e locais habituais. Às 7 da manhã e às 7 da noite. Aqui na Matriz. Tinha mais algum aviso? Não? Pronto. Então, nosso próximo encontro, com a graça de Deus, terça-feira, dia 24. Não é só dia de canjica, de licor, de não sei o que, não. É dia de São João Batista, natividade. E é solenidade do nascimento do precursor do Salvador. Então, todos somos convidados a santificar este dia participando da Eucaristia. Fiquemos em pé, irmãos e irmãs, para a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso vos abençoe na sua bondade e infunda em vós a sabedoria da salvação. Amém. Sempre vos alimente com os ensinamentos da fé e vos faça perseverar nas boas obras. Amém. Oriente para ele os vossos passos e vos mostre o caminho da caridade e da paz. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho
e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Que tenham um ótimo domingo, uma excelente semana. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Quero ouvir teu apelo, Senhor, e ao teu chamado de amor responder. Alegria te quero servir e anunciar o teu reino de amor. E pelo mundo eu vou, cantando teu amor. Pois disponível estou para servir-te, Senhor. E pelo mundo eu vou, cantando teu amor. Pois disponível estou para servir-te, Senhor. dia a dia tua graça me dá, nela se apoia o